Amigos, esta noite, mais uma parábola. Dessa noite é a parábola do joio e do trigo. É uma parábola muito interessante porque ela vai nos dar... Nós temos estudado cada quarta-feira uma parábola de Jesus. E eu sempre tenho batido numa tecla, sempre mostrando o contexto que Jesus contava aquelas histórias. Contextos interessantes do tempo dele e como elas são presentes para a nossa vida. Como essas parábolas que ele contava têm tudo a ver conosco hoje, como elas são modernas. A parábola desta noite é uma parábola que nos dá a dimensão, o contexto, não só da vida no mundo, em sociedade, mas da vida na igreja. E se há um equívoco grave que alguém pode cometer hoje, é não ter noção do mundo em que vive. Seja no aspecto profissional, você tem que ter informação para ser um bom profissional, você tem que estar centrado, bem situado no mundo em que você vive para não fazer besteira na profissão. Seja no mundo espiritual, nós vivemos num tempo hoje que a pessoa que não tem informação espiritual, ele não vive, ele vagueia aí pelo mundo sem ter a menor noção por que ele está aqui nesse mundo, para onde vai, o que acontece. Tem gente vivendo sem nenhuma informação espiritual, não sabe nada, vive a vida como se não existisse nada, sem noção, sem rumo, sem nenhuma noção. E a parábola desta noite, ela nos dá uma noção desse tempo e fala um pouco da igreja, que é importante nós conhecermos essa informação que Jesus vai nos passar. Eu vou até mencionando essa questão de nós estarmos centrados nas coisas, tendo noção do mundo em que vivemos, inclusive na profissão. Eu me lembro aqui de um caso que aconteceu algum tempo atrás. Eu procurava uma estagiária para o meu escritório. Isso marcou para mim, eu guardei e tenho usado esse exemplo algumas vezes, porque me chamou a atenção do que é uma pessoa estar fora da realidade, fora do mundo, no aspecto profissional aqui desse exemplo. Procurava uma estagiária, entrevistei várias pessoas, estagiários e estagiárias de direito. As pessoas faziam ficha lá no escritório, e me chamou a atenção o caso de uma jovem recém-formada, estava no último ano, se não me engano, e ela preencheu lá a ficha de emprego, várias qualificações, e na parte da pretensão salarial, ela escreveu lá, para a estagiária de direito, ela colocou lá R$3.000. E me chamou a atenção a falta de informação daquela jovem, sai de uma faculdade sem nenhuma noção do mundo que ela está vivendo, do contexto profissional, quer dizer, um pedido salarial totalmente fora de contexto. E ao entrevistá-la, conversávamos, e eu cheguei na parte da pretensão, li, falei para ela, ela disse assim, olha, infelizmente você está fora do perfil que nós estamos procurando. E ela ficou me olhando, eu falei, porque o perfil aqui para este cargo de estagiária, na verdade o salário é para R$8.000, e tem mais o carro e a gasolina, você não atinge o perfil. Ela ficou me olhando assim, aí me olhou bem e falou assim, o senhor está brincando, né? Eu falei assim, tô, mas foi você que começou. Totalmente fora, uma pessoa fora da realidade, do contexto. Tem gente vivendo no mundo hoje assim, fora da realidade das coisas, não tem a menor noção do que está acontecendo. Traz esse exemplo que nós rimos agora, traz isso para o mundo espiritual, como tem gente falando e fazendo besteira. Traz isso para a vida espiritual. Quanta gente fora de contexto, fora da realidade. Então vamos lá, estou falando muito já. Joio e trigo, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Uma parábola curta, mas muito rica de informação para nós, muito rica. Mateus 13. Interessante, enquanto vocês procuram, interessante que Jesus teve aproximadamente 3 anos no seu ministério, né? Ele começou o seu ministério mesmo, de pregação, a partir dos 30 anos. E, segundo as escrituras, ele teve um ministério de aproximadamente 3 anos. Interessante que quando você vai ler os autores da época, os comentaristas, eles dizem que o primeiro ano de Jesus, do ministério dele, foi um ano de muita popularidade. Jesus se tornou uma pessoa muito popular, porque os milagres que ele praticava e as curas, além de angariar a simpatia das pessoas, a admiração, né? Porque as pessoas ficavam impressionadas, os milagres que ele fazia, aquilo corria assim, além mares a notícia. E ele angariava também o carinho e a admiração das pessoas, em função dos milagres. Então o primeiro ano foi de muita popularidade. Isso causou muita preocupação nos líderes religiosos. A partir do segundo ano do ministério, os líderes religiosos invejosos começaram
a atrapalhar o ministério de Cristo e tentar jogá-lo contra o povo no segundo ano. Então eles ficavam vigiando Jesus passo a passo, ouviam o que ele dizia ali, torciam ou distorciam e transmitiam diferente para as pessoas. Coisas que ele não disse colocavam na boca de Jesus. Ficavam fazendo um leve trás malicioso, pernicioso. Então começaram a atrapalhar o ministério de Cristo no segundo ano. No terceiro ano, Jesus, sabendo que se aproximava já o tempo da sua morte, e aquele clima de agitação já estava muito forte, o que Jesus começou a fazer? Começou a pregar por parábolas. As parábolas são predominantemente do último ano do ministério de Cristo. Interessante. A maioria delas foram proferidas por ele no seu terceiro ano de ministério, quando ele já não podia mais falar claramente. Ok? Então agora, dentro desse contexto, nós vamos ouvir essa história que ele contou e vamos ver o que ele está ensinando para nós, o que eu tiro para a minha vida hoje, Mauro Braga, o que eu aprendo dessa parábola de Jesus. Mateus 13, verso 24, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Para aqui. Dá uma paradinha aqui. Vamos entender esses pelo menos 4 símbolos aqui que Jesus mencionou. Primeiro ele fala do campo, depois ele fala da boa semente, depois o joio e por fim o inimigo. A própria Bíblia vai explicar esses 4 símbolos, ele mesmo, Jesus vai explicar. Quer ver? Avança até o verso 38. O verso 38 diz assim: o campo é o mundo. A boa semente, quem são? Os filhos do reino. O joio, o que é? Os filhos do maligno. Verso 39. O inimigo que semeou é o diabo. Portanto, aqui o próprio Jesus explicou que o campo onde foi semeado é o mundo. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que esse termo, o mundo, aqui também se aplica à igreja, pelo contexto. Vamos ver que o mundo, o termo o mundo, aqui nesta parábola também se aplica à igreja. Vamos ver já já. Vemos que a boa semente quem é? São os filhos do reino, aqueles que recebem a palavra de Deus e são transformados por ela. Esse é chamado de a boa semente. Uma semente que é lançada e ela produz um bom fruto, no caso aqui o trigo. Não é? O joio, quem é o joio? Os filhos do maligno. São aqueles que assimilam as falsas doutrinas, aqueles que não se convertem, aqueles que têm o coração duro para receber a mensagem de Deus. Esse é o joio. E Jesus começa a fazer aqui uma comparação complicada, o joio misturado com o trigo. E o inimigo, quem é? O inimigo do proprietário do campo, o inimigo da fazenda, quem é? O diabo. Ficou bem claro? Vamos seguir. Verso 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o quê? O trigo. Deixai-os, o que diz a sua Bíblia? Crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Bom, uma história, uma parábola, uma ilustração de um dono de um campo, um proprietário que tem um inimigo. É interessante saber um pouquinho aqui do contexto, do costume da época no Oriente. Era comum naquele tempo de Jesus, lá no Oriente, era comum que aqueles que queriam se vingar do seu inimigo, eles lançavam o joio, na verdade, é uma planta. Eles lançavam a planta no meio do campo e ela se parece muito com o trigo, o joio.
Eles lançavam lá uma erva daninha, melhor dizendo, e essa erva contaminava a propriedade ou a colheita e causava muito prejuízo. Então as pessoas se vingavam de um inimigo fazendo isso, causando prejuízo na sua colheita, naquele tempo de Jesus. Por isso é uma história muito comum para eles naquele tempo. Eles entendiam claramente o que estava falando aqui. E na parábola, Jesus fala então do inimigo fazendo isso, lançando o joio no meio da colheita, para prejudicar a boa semente. Vamos ver juntos onde é que Jesus quer chegar? O que ele pretende com isso? Olha só, ele está falando de assuntos aqui extremamente importantes para nós. Primeiro, ele começa falando de uma mistura que existe dentro da igreja. Eu disse que o campo também, neste contexto aqui, também pode simbolizar a igreja. O que é misturar boa semente com joio dentro da igreja? Vamos imaginar que o campo agora é a igreja. Não só o mundo aí fora, mas aqui dentro também. O que é misturar joio com trigo? Deus lança a sua palavra, boa semente, pessoas se convertem, são pessoas sinceras, passam a produzir os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, e de repente, o que o inimigo faz dentro da igreja? O que ele faz? Coloca pessoas dentro da igreja, aparentemente convertidas. Essas pessoas vão conviver juntas, então é o cristão verdadeiro com o cristão falso, vão conviver, e essas pessoas têm uma missão que o diabo lhes confere, que é atrapalhar a colheita da boa semente. Em outras palavras, atrapalhar a salvação dos sinceros. Eu não sei se você está percebendo que Jesus está mencionando a presença do joio dentro da igreja, ou seja, existe gente não convertida dentro da igreja? Lamentavelmente existe, e é Cristo Jesus quem está falando. Lamentavelmente existe. E ele vai nos dar aqui conselhos importantes para nós entendermos. Primeiro, é que nós não devemos cometer um erro gravíssimo. Qual é? A parábola falou: tentar identificar e arrancar o joio. Isso não é tarefa para o homem. O que Jesus falou? Deixem crescer juntos o joio e o trigo. Por quê? Qual é o risco? A parábola falou, o risco de tentar arrancar o joio, qual é? Sem querer arrancar junto o trigo. Perigo. Ou seja, nós como seres humanos não temos autoridade para dizer quem é cristão verdadeiro, quem é cristão falso. Isso não é tarefa nossa. Nosso julgamento é muito falho. Certamente nós vamos errar. E vamos apontar para pessoas que não são falsas, ou para, em outros casos, aqueles que não são verdadeiros. Ok? Jesus aqui está explicando que nós não devemos julgar as pessoas. Não nos compete julgar pessoas. Por exemplo, é possível que uma pessoa sincera, e isso acontece com alguma frequência, é possível que uma pessoa sincera esteja hoje na igreja em função da amizade, da companhia de um cristão que não está agindo de uma maneira correta. Alguém que está na igreja, mas não tem se comportado de acordo com os princípios de Jesus e por consequência da igreja. Mas aquela pessoa sincera veio para a igreja por causa daquela pessoa, está aqui de uma certa maneira intimamente ligado com aquela pessoa. O que acontece se essa pessoa for removida da igreja? Provavelmente aquele que é sincero e tem amizade com ele vai se sentir estranho, vai sair o chão debaixo dos pés, e essa pessoa pode sair junto. Olha a seriedade do assunto que Jesus está tratando. É um assunto muito delicado, porque ele está falando claramente com a igreja e dando um conselho para nós cristãos. E ele fala do perigo de fazer essa separação de maneira prematura, porque o tempo da separação do trigo com o joio, qual é? Na colheita. Tentar separar o joio do trigo antes da colheita é uma separação prematura que vai causar problema. Por que vai causar problema? Qual é o problema que pode acontecer se eu tentar fazer isso antes? É que o trigo parece muito com o joio, eles se parecem demais. Enquanto estão verdes,
Você praticamente não consegue identificar o que é joio e o que é trigo. Eles têm que amadurecer. Aí o trigo pesa, ele cai. Só na época da colheita que eles se tornam completamente diferentes um do outro. Você consegue visualizar claramente. Então Jesus está ensinando uma lição para nós aqui. No tempo da colheita de Deus, no tempo do juízo de Deus, não vai haver nenhuma semelhança entre os justos e os injustos. Eles vão ser completamente diferentes. Visivelmente diferentes. Fáceis de identificar. Mas no tempo da colheita de Deus, não hoje. Hoje na igreja não se consegue vislumbrar com clareza ou com exatidão divina quem é trigo, quem é joio. E nem nos compete ficar apontando, nem investigando isso. Hoje não. Por quê? Porque o trigo e o joio antes da colheita são muito semelhantes. Esse que é o perigo. E o julgamento humano, ele é muito falho, é perigoso nesse sentido. Aí surge uma pergunta: Senhor, mas tem joio na igreja de Deus? E o Senhor não faz nada? Essa pergunta já foi feita lá atrás, lá no passado, né? Senhor, e o diabo? Por que o Senhor não o matou lá no céu? Olha, gente, essa é uma das perguntas que mais me fazem, a todos nós que damos estudos bíblicos, né, pastor Marcelo? Quantas pessoas perguntam, mas por quê? Pessoas sinceras. E é uma pergunta inteligente. É uma pergunta de quem está pensando, está acompanhando o estudo. A pessoa pergunta, tem um estudo sobre a origem do mal. Aí pensa assim, pera lá, mas o diabo se revelou lá no céu, fez aquela confusão. Ele é o originador do mal. Por que Deus não matou o mal pela raiz? Por que não matou o diabo? É uma boa pergunta. E nós já estudamos isso aqui. Temos que saber a resposta na ponta da língua. Por que Deus não eliminou o diabo no céu? Para quem não sabe ainda, por algumas razões importantes. Quando o diabo começou com aquelas ideias diferentes, que nós temos convicção hoje de que é o mal, e Deus identificou como o mal, que ele queria poupar os seres criados de terem contato. Quando o diabo originou, trouxe aquelas ideias, os outros anjos que nunca tinham visto o pecado, tinham condição de discernir o bem do mal? Tinham condição? O mal ainda era um mistério aos olhos deles. Eles tinham que crer que era mal apenas pela orientação de Deus. O mal ainda não tinha apresentado frutos. Então era difícil crer que aquilo que o anjo falava, Satanás falava, fosse realmente mal. Os anjos não tinham condição de avaliar isso. Ponto 1. Ponto 2. Quem é que deu livre-arbítrio aos anjos, inclusive a Lúcifer? Quem deu? Deus. Deus deu livre-arbítrio, direito de escolha. Se no momento que o anjo rebelde, Lúcifer, resolveu discordar de Deus, usando do seu livre-arbítrio, Deus o destruísse, de que ele seria acusado? Autoritarismo. E diriam assim, nós não temos livre-arbítrio coisa nenhuma, porque no momento que você discorda de Deus, ele te mata. Percebem quantas acusações graves para Deus? Ele tinha que lidar com isso. Se ele mata o anjo, seria acusado de arbitrário. E que livre-arbítrio é esse que nós temos? Então não temos direito de escolha, porque se você discordar, você é morto. Não, Deus quando deu o livre-arbítrio, Ele deu e respeita, apenas que nós vamos arcar com as consequências. Então qual era a alternativa para Deus? Era preciso que o mal mostrasse a sua cara. O mal precisava mostrar a sua cara. Deus teve que tolerar o autor da rebelião. Ele foi expulso sim do céu, mas teve que tolerá-lo por um tempo ainda, para que ele pudesse divulgar as suas ideias, para que as suas ideias mostrassem onde elas levam, e para que nós hoje, aqui onde estamos, não tenhamos dúvida do que é o certo, do que é o errado, e conseguimos hoje compreender claramente as consequências do mal. Hoje ninguém tem dúvida quando olha, basta ligar os noticiários, né? Basta você ver o que acontece numa cidade como a nossa, e o mal está mostrando a sua cara todos os dias, comandado pelo próprio diabo. Ontem mesmo no Jornal Nacional, não sei quantos viram de novo aquela cena chocante do rapaz sendo pisoteado, chutado, e agora está completamente, coitado, cérebro danificado. Quem faz aquilo? Você acha que é normal uma coisa daquela? É normal uma coisa daquela? O mal está mostrando a sua cara. E hoje Deus está dizendo assim para nós: gostaram das ideias de Lúcifer? Gostaram? É legal? Ele tem um bom plano de governo?
É legal o que ele prega? As ideias avançadas dele são boas? Está gostoso para vocês aí no mundo? Está gostoso viver em São Paulo aí? É isso que Deus está fazendo. Vocês não estão gostando? Ué, mas o representante votou nele lá no Éden. Houve uma eleição. Votaram nele. Tem gente que fica cobrando de Deus hoje. Onde está Deus que não vê? É interessante, é como você votar no candidato A e o que se elege aquele que você cobra é o B. Não vou citar nome de políticos aqui. Você votou no A e você começa a cobrar do B. B, por que você não tira essa violência de São Paulo? E fala, escuta aqui, mas você votou no outro. Quem está no palácio do governo é o outro. O que você está cobrando de mim? Nós votamos, o nosso representante votou em Satanás, em Lúcifer. O que nós estamos cobrando de Deus, o que está acontecendo aqui? Não tem nada a ver com o que está acontecendo. Ele vai intervir sim, mas o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui é para mostrar como o ser humano é esperto, inteligente, como escolhe bem, né? Como escolhe bem. E tem gente que continua fazendo más escolhas na sua própria vida, ainda não aprendeu. E está aqui Deus explicando para nós, mostrando o seguinte: por que tem joio na igreja? Agora a gente pode responder, depois que a gente fez essa recapitulação. Por que tem joio na igreja? Porque o mal precisa mostrar a sua cara. O inimigo continua agindo. O inimigo está aqui na parábola, e Jesus diz quem é o inimigo. E é interessante, né? Porque tem gente que ainda até hoje diz assim: eu não acredito em diabo, esse negócio de diabo é fantasia de crente. Às vezes eu pergunto assim: mas você acredita em Jesus? Ah, em Jesus é claro que eu acredito. Ah, você acredita em Jesus, mas não acredita em uma palavra do que ele fala. Porque quem está dizendo que o diabo existe é Jesus Cristo. Está aqui na parábola. Você crê nele e não crê no que ele fala? É uma crença meio estranha essa. Quem diz que o diabo existe, quem diz que esteve com ele, que o enfrentou, quem conta toda a história é o próprio Jesus Cristo. Então não dá para crer em Jesus e não aceitar que o diabo é um ser que existe mesmo, um ser muito real. E está aqui, ó, produzindo o seu trabalho, atrapalhando o trabalho da igreja de Deus, perturbando, atrapalhando a salvação das pessoas. Está aqui, muito real. E Jesus está falando dele. Bom, aí a gente começa a ter que analisar umas questões aqui. Bom, e agora como é que fica? Quando a gente presencia um mau testemunho dentro da igreja, uma pessoa dentro da igreja, um cristão, e de repente um mau testemunho, um comportamento repreensível, isso dá direito aos descrentes de dizerem assim: está vendo? Por isso que eu não frequento aquela igreja, porque não é igreja de Deus nem aqui nem na China. Olha lá aquele cidadão, olha o que ele faz. O mau testemunho de um membro permite que nós possamos afirmar que a igreja de Deus não existe, ela é falsa? Você julga a igreja de Deus pelo comportamento de um membro, ou você julga a igreja de Deus pela doutrina que ela prega? Como é que você julga a igreja de Deus? Qual o critério que você utiliza para saber se você está na igreja correta? É ficar olhando para o comportamento de alguns membros ou a doutrina que ela prega? Esse é o critério. E tem gente que se afasta. Ah, eu fui lá na igreja, mas tinha uma pessoa que me fez isso, que me fez aquilo, lá eu não piso mais. Aí ele briga com Deus, se afasta de Deus, fica longe de Deus, porque uma pessoa lá na igreja tem um comportamento repreensível. Aí a pessoa se afasta e briga com Deus. Olha, vou citar alguns exemplos bíblicos de joio na igreja. Ananias e Safira, joio. Dema, lembra dele? Demas, aquele que abandonou Paulo, Demas. Lembra de Simão, o mago, que foi batizado? Mas o principal, quem se lembra do principal nome que vem na nossa cabeça? Judas. Não estava entre os 12? Outra questão interessante: Jesus escolheu ou fez Judas ser um traidor? Escolheu de propósito um traidor para colocar? Foi isso que ele fez? Não. Judas se tornou traidor usando o quê? O seu livre-arbítrio. Alguém pode dizer assim: mas Mauro, então já era predestinado ele a fazer isso, a trair Jesus. É verdade isso? Não é verdade. Jesus tentou demovê-lo dessa ideia muitas vezes. Tentou convencê-lo, apelou para que ele não prosseguisse. E ele, por uma livre escolha, prosseguiu. E o que isso mostra para mim e para você? Primeiro, mostra que a parábola está correta. Tem joio dentro da igreja. Havia um joio entre os 12.
Entre os 12 tinha joio. Mas mostra também o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Isso é importante. A misericórdia, a tentativa de salvar o perdido. E Judas teve chance. Eu me ponho a pensar, talvez se Judas não tivesse sido escolhido, porque Jesus soubesse a decisão que ele ia tomar, talvez isso sim fosse predestinação. Não, Deus deu a ele uma oportunidade, como dá mais de uma, várias oportunidades para qualquer um, para não perder a sua salvação. Deus mostra isso, e Judas estava lá, teve oportunidades iguais às dos demais. Ele escolheu perder a sua salvação. Portanto, aí tem um exemplo claro de joio dentro da igreja, entre os 12. Olha, essa questão, o inimigo é tão esperto que o joio é muito parecido com o trigo, né? Muito parecido. E o inimigo trabalha assim. Ele trabalha sempre com coisas que parecem que são, mas não são. Parece que é, mas não é. É aquele negócio do... Muitos aqui talvez não vão lembrar, porque isso é coisa mais antiga, né? Mas é o cristão Denorex. Muitos não se lembram desse comercial, né? É aquele que parece que é, mas não é. Cristão Denorex. Parece que é, mas não é. E o inimigo trabalha muito com isso. Com aquele que parece. Tem jeito de cristão. Às vezes se veste como cristão, mas não é. E aí, o joio deve crescer junto com o trigo. Complicado isso, não é não? Como fazer conviver joio e trigo? Imagina quanto trabalho isso dá para o pastor? Quanto trabalho para a liderança da igreja? Detalhe, pode haver joio na liderança? Pode. Pode haver joio entre pastores? Veja o que Satanás faz. Olha o que Satanás faz. Olha o que ele faz. Ele tenta comprometer tudo. Tudo. Mas Deus está atento. Nada vai ficar sem o julgamento de Deus. Agora a questão é, aqui na parábola, pergunto, alguém pode dizer assim, Mauro, mas tem jeito de saber quem é joio e quem é trigo? Olha, o conselho de Jesus é que você não faça isso. Não vai investigar. É o conselho. Mas alguém pode dizer assim, tem jeito sim. Como? Pelos seus frutos. Jesus não falou, pelos seus frutos os conhecereis? Amigos, nesta fase aqui da plantação, em que o joio se parece com o trigo, não dá para dizer que pelos frutos quem é joio e quem é trigo. Não dá. Sabe por quê? Porque quem está fazendo besteira hoje, pode amanhã, pelo poder de Deus, parar de fazer. Pode se converter. E quem está agindo corretamente hoje, pode cair amanhã. O que a Bíblia diz? Quem está de pé, cuide para que não... Portanto, julgar hoje que os frutos são um meio seguro de identificar quem é joio e quem é trigo, isso é uma besteira. Não dá não. É melhor seguir o conselho de Jesus. Deixa crescerem juntos. Deixa ficar junto. Não mexe. Esse é um trabalho para Deus. Outra conclusão que nós podemos tirar. Infelizmente, em toda a igreja tem joio e trigo? Sim. Em toda a igreja. Seja a denominação A, B, C, D, A, E, toda a igreja tem joio e trigo. Significa que tem trigo numa igreja que não prega a doutrina correta? Tem trigo? Tem boa semente lá. Tem boa semente. Tem joio na igreja que prega a doutrina correta? Tem. Por isso que a gente não pode julgar os outros. É por isso que lá no Apocalipse diz assim, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, sai da confusão. Povo meu, é gente sincera, é gente que vai se salvar, é gente que está espalhada por aí. A gente tem que tomar muito cuidado de achar assim, nós estamos salvos e o mundo, esse mundo está perdido. Olha gente, eu arriscaria dizer que a maior parte dos salvos ainda está fora da igreja. Tem muita gente sincera lá fora, que quando tomar conhecimento da verdade, vai entrar no exército de Jesus Cristo, e é guerreiro que vai brigar até o fim. Gente que está fazendo besteira aí fora. E tem muita gente aqui com cargo de general, coronel, que na hora que o bicho for pegar, vai cair fora.
vai cair fora. Quem está dizendo isso não sou eu, a palavra de Deus, é profecia. Portanto, nós vamos ter muita surpresa. Sabe aquele teu vizinho chato, o cara que você acha que é o pior cara do mundo? Você vai chegar, vai cruzar com ele no céu. Mas esse cidadão está aqui. Vai estar. E vai ter gente que você vai sentir falta, que você jurava que estaria lá, e não vai estar. Jesus está falando de coisa muito séria para nós. Mas aqui tem uma coisa mais interessante, além também, diz o seguinte, volta lá, no verso 24, olha que coisa interessante aqui no verso 24, Mateus 13, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens, o que diz aí? Dormiam, veio o inimigo. Olha só que coisa interessante para nós. O semeador, que aqui claramente é Deus, que joga a boa semente no campo, ele planta a semente, ele lança a semente em que tempo do dia? De dia ou de noite? De dia, porque é de noite que o inimigo vem. Olha que coisa que a gente aprende. Tudo que Deus faz, Ele faz às claras. Deus trabalha à luz do dia. E é assim com a sua doutrina. A doutrina de Deus, a palavra de Deus, ela é clara, objetiva, não tem dúvida, não tem rodeios. Tudo que Deus faz, Ele faz escancarado, faz aberto. Não tem dúvida naquilo que Deus faz. Ele trabalha com a luz do dia. O inimigo não trabalha quando? De noite. O que quer dizer isso? Todas as doutrinas que não são de Deus, elas têm rodeios, meias palavras, conceitos subjetivos. Diz, mas não diz. É assim, mas não é assado. É tudo confuso. O inimigo trabalha de noite, ele trabalha com as trevas, ele trabalha com a confusão, ele perturba. Tudo que ele faz, ele não faz às claras. Quando você observa as doutrinas que não são bíblicas, você começa a perceber que elas não se encaixam, elas não são coerentes. Os versos seguintes não sustentam uma doutrina falsa. Você só consegue sustentar uma falsa doutrina com base em um verso, 2, 3, 4. Você consegue, mas você não consegue fazer toda a Bíblia se entrosar. A doutrina de Deus é assim, ela é clara. Tudo entrosa, tudo encaixa, não tem contradição. Deus trabalha com a luz do dia, trabalha com a verdade. O inimigo é o pai da mentira, ele é o enganador. Ele trabalha de noite, tudo dele é confuso. Então fica fácil a gente identificar. Já viu aquelas pessoas que vêm com doutrinas novas? Vira e mexe tem aí, aparece mais um aí que descobriu uma nova doutrina. Aí você vai conversar com a pessoa: o Espírito Santo me revelou. Doutrina nova. Não, foi uma inspiração do Espírito Santo, tal, isso aqui. Aí você começa a conversar, você percebe que a coisa não é clara, ela é confusa, ela é obtusa. As coisas do inimigo são assim, ele trabalha durante a noite, na escuridão, nas trevas. Portanto, essa parábola mostra também para nós que as coisas de Deus, ele não deixa dúvida, não tem meia verdade. Deus é claro, é objetivo. Por isso que as pessoas não têm dúvida quando batem de frente com a verdade. Existe uma escritora cristã que tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: ninguém vai se perder por acreditar na mentira. Presta atenção. Ninguém vai se perder por acreditar na mentira. Muitos perderão a salvação por descrerem da verdade. É outra coisa. Se você ouviu de relance e falou: peraí, mas isso é um sofisma, ele está falando a mesma coisa? Não estou, não. Sabe por quê? É fácil você acreditar na mentira enquanto você não conhece a verdade. Mas Deus vai te cobrar quando você estiver de frente com a verdade. Eu posso seguir uma mentira a minha vida inteira porque ainda não estive com a verdade. Mas no momento que eu estiver de frente com a verdade, aí Deus vai me cobrar. Então, acreditar na mentira é uma coisa e descrer da verdade é outra. Então ela diz: ninguém vai perder a salvação por acreditar na mentira, mas por descrer da verdade. Isso é importante para nós. Então, se alguém hoje ainda tem dúvida, está estudando a Bíblia, não fique nervoso. Puxa, mas é tão... Calma. Não importa o que você creu na sua vida, se você creu em coisas erradas, não importa. No momento que você estiver com a verdade de Deus, não vai ser o pastor dessa igreja, não vou ser eu, não vai ser ninguém que vai te convencer. É o Espírito Santo de Deus. Ele vai entrar na sua mente e vai sinalizar para você: aqui está a verdade. Por quê? Porque Deus trabalha com a luz do dia. A verdade é clara, é cristalina, não deixa dúvida. E ela testa o coração de quem não é sincero.
A verdade testa o coração de quem não é sincero. Porque a pessoa que está de frente da verdade, de Deus, com todo o poder e influência do Espírito Santo, e não aceita, está revelando um coração duro, complicado. Isso é um problema para Deus resolver. Nós não devemos julgar, aquele irmão é duro, não. Isso é um assunto para Deus. Mas vai funcionar assim como eu estou falando. Começar a encerrar? Agora um detalhe. Você reparou? Nessa parábola aqui, o que tem? Tem sempre dois senhores, né? Um proprietário que planta a boa semente e o outro é o inimigo. Dois senhores. Você tem joio e trigo. Portanto, não há neutralidade em matéria espiritual. Só tem dois grupos aqui. Ou eu sou trigo, ou eu sou joio na igreja. Não tem aquele que ainda está estudando para ver se ele vai ser bom ou ele vai ser mau. Não tem esse terceiro grupo, essa terceira categoria. Na classificação de Jesus, ou eu sou trigo, ou eu sou joio. Vou falar diferente. Na classificação de Jesus, na parábola, se eu não sou trigo, automaticamente eu sou. Percebe? Para ser trigo, eu preciso escolher. Para ser boa semente, Deus trabalha com o meu livre-arbítrio. Eu tenho que aceitá-lo. Para seguir a Jesus, tem que aceitá-lo como Salvador. Você tem que exercer a sua vontade. Para seguir inimigo, você não precisa decidir nada. Alguém aqui fica imaginando, alguém aqui está escolhendo, eu serei seguidor do diabo. Você acredita nisso? Tem uma meia dúzia de loucos aí no mundo que são satanistas, mas sei lá, meia dúzia de... A maioria do mundo nunca fez a escolha pelo diabo. Mas não precisa. Se você não escolher Jesus, automaticamente você já fez sua escolha. Percebe? O diabo não precisa do seu voto. Ele só precisa que você não vote em Jesus. Só isso. Ele não precisa do seu voto. Ele é muito inteligente. Ele sabe que as pessoas não votariam nele. Então ele trabalha não para angariar voto para ele, mas ele trabalha para que você não vote em Jesus. Só isso. Então no mundo espiritual é assim. Se você não está com Jesus, o que ele disse? Quem não está comigo está contra mim. É tranquilo, assim funciona. Não tem neutralidade. Não existe aquela pessoa que diz assim, não, eu ainda não. Uma coisa eu tenho certeza, do diabo eu não sou. Mas também cristão eu não sei se eu quero ser. Não existe essa posição. Se você não está com Jesus, a sua escolha está feita, até que você mude. Que Deus te ajude a mudar a escolha. Uma advertência ou um conselho para os recém-conversos, aquelas pessoas que vão se achegando à igreja, que através da classe bíblica, através do evangelismo, das orações, tem sempre pessoas novas se juntando ao nosso grupo, né? E como é bom, isso aqui é a vida da igreja. A vida da igreja são as pessoas que vão chegando, e alguns aqui estão há 3 anos conosco. Eu menciono do período que eu estou aqui, porque eu só posso avaliar no tempo que eu estou aqui há 3 anos. Quantas pessoas estão conosco aqui há 3 anos que vieram pela nossa classe bíblica? Outros há 2 anos, né, Sérgio? Outros há 1 ano e meio, outros há 1 ano, né, Denise, Ricardo? As pessoas vão se achegando e vão ficando, vão se aliando a nós aqui. Então, um recado para esses que estão chegando: nunca pense que a igreja é um clube de anjinhos, de pessoas que não erram, irrepreensíveis. Não pense isso, você vai se decepcionar. Sabe por quê? Porque aqui tem gente que erra sim, que tem imperfeições sim, que luta contra os seus defeitos, mas tem uma questão importante que faz a diferença. Eu até acho, se dependesse de mim, esse prédio aqui lá na frente, eu não chamaria de igreja. Eu não escreveria lá na frente assim, igreja adventista, não. Do lado espiritual eu escreveria assim, hospital. Porque a diferença entre nós que estamos aqui dentro e as pessoas que estão lá fora é que nós somos doentes espirituais, mas temos consciência disso e estamos nos tratando com Jesus Cristo. Temos consciência das nossas deficiências e estamos nos tratando. E uns estão quase tendo alta, outros ainda estão na UTI, mas todos estão em tratamento. Uns já avançaram mais, outros estão com medicação mais fraca, outros a medicação é mais forte, mas doentes aqui todos nós somos, enquanto o pecado estiver no mundo. Agora, os que estão lá fora são doentes, são loucos e nem sabem disso. Sabe aquele cara que está doente e nem tem consciência da doença dele? Essa é a diferença. Então aqui é um hospital. Tanto esses que estão chegando agora,
É importante essa informação para a pessoa não se decepcionar. Porque às vezes chega aqui e fala, é um clube de anjinhos. Não é não, gente. Vocês vão encontrar pessoas que têm defeitos aqui. Às vezes um gênio difícil, um temperamento. É normal, mas estão em tratamento. O médico chama-se Jesus Cristo. Estão em tratamento. E você precisa saber disso. Porque uma hora ou outra, você talvez vá se deparar com alguma coisa que não vai te agradar. Uma opinião, um fato, um ato. Eu preciso saber que aqui não é clube de anjinho. Aqui é hospital. Hospital de gente que vai morar no céu. Deus está tratando da gente aqui agora. E lá não vai precisar mais. Tratando aqui agora. Daqueles que estão interessados em morar lá. Então esse é o meu conselho para quem está se achegando a nós. Outra coisa importante é que quem decide se eu sou trigo ou sou joio? Eu mesmo. A minha oração, essa semana, coincidentemente, eu estava estudando essa parábola, então a minha oração essa semana toda, dentre todos os pedidos que eu fiz para Deus, eu repeti os 7 dias, eu disse, Senhor, não permita que eu me torne joio. Porque tem momentos assim que a gente olha e por um comportamento, por um pensamento, por uma atitude, a gente se comporta como joio. Aí o que a gente faz? Se desespera, vai embora? Não. Vai para os pés de Jesus, se arrepende e fala, Senhor, me ajuda. Eu quero ser trigo na tua igreja. Eu não quero ser joio, me ajuda. Portanto, se alguém em alguns momentos se sente joio, não desanima, vai para Jesus. Esse é um problema para ele resolver. Até porque eu aprendi uma coisa, na missão de Cristo nesse mundo, eu não vejo Jesus, eu não imagino Jesus querendo lotar e trazer as pessoas todas para uma determinada igreja. Isso é importante, mas não é o fundamental na missão dele. Trazer as pessoas para uma determinada igreja. Não. Eu vejo Jesus se esforçando em modificar, transformar o coração das pessoas. Curar as deficiências espirituais. É assim que eu vejo Jesus Cristo. Portanto, eu penso assim, a minha oração, que eu não me transforme em joio, que eu não seja pedra de tropeço para alguém. E no momento que eu me transformar joio por alguma razão, Senhor Jesus, não permita que eu prossiga como joio, que eu modifique rapidamente, que eu me transforme, me torne trigo imediatamente. É assim a nossa vida até a volta de Jesus. Há momentos que somos joio, e há uma grande maioria infinita de momentos que nós somos trigo. O cristão convertido, ele tem que ser muito mais trigo do que joio. Aos poucos Jesus vai eliminando essa coisa, né? E a gente vai ficando cada vez mais parecido com ele. Portanto, a minha oração diária, que eu espero que seja a sua também, que Deus não permita que nós sejamos joio. Sabe por quê? Porque no dia que Jesus voltar, não vai adiantar alguém que talvez esteja afastado da igreja de Deus, alguém que está fazendo bico, né? Tem cristão que às vezes se afasta, não quer saber, né? Não quer receber visita, não quer receber telefonema, está magoado. Está magoado. Quando Jesus voltar, não vai adiantar dizer assim, mas Jesus vai dizer, meu filho, mas por que você fugiu de mim? E você não vai poder dizer, Senhor, porque naquela tua igreja lá só tem hipócrita. Ele não vai aceitar essa desculpa. Ele vai dizer, meu filho, mas você não leu na minha palavra que o joio tinha que crescer com o trigo? Lá no seu lugar. O joio cresce com o trigo, você não sabia disso? Percebe? Não é desculpa para ninguém se afastar de Deus por esse motivo. Não é desculpa. Portanto, o nosso lugar é aos pés de Jesus. É na igreja de Deus. É trabalhando para abreviar a volta de Jesus. Eu quero encerrar com a história de um homem que estava profundamente deprimido, porque ele sinceramente queria mudar de vida. E aliás, a propósito, sábado passado, eu tive uma conversa aqui na igreja com uma pessoa, lógico que não vou mencionar o nome. E essa pessoa conversou comigo durante 2 horas, chorou, se emocionou, brigou com Deus. Estava chateado com Deus. E é duro a gente ver uma pessoa chateada com Deus, né? A pessoa dizer, eu não sei se Deus existe. Ele não, uma coisa eu sei, ele não olha mais para mim, ele não se preocupa comigo, revoltado, e eu tentando acalmá-lo. E ele dizendo, não, mas não é possível, porque nada está dando certo na minha vida, e eu oro, eu peço a ajuda de Deus, mas ele não me ajuda. E ele dizia, Mauro, você não sabe quanto eu tenho orado, mas não muda nada, eu quero vir para a igreja. Coloca o despertador, toca e eu não ouço, eu continuo dormindo. Isso todo sábado. E se Deus quisesse que eu viesse, Ele me acordava. E eu fiquei ouvindo, dando conselhos e outros conselhos. Em determinado momento eu disse,
Posso te fazer uma pergunta? Será que não está se dando o caso? Você não estaria transformando Deus em seu office boy? Porque há tempos atrás você estava firme na igreja, aí você brigou com Deus, se afastou anos e foi viver lá no mundo fazendo tudo que não presta. Aí em determinado momento você resolve que você quer voltar, aí você quer uma varinha mágica que bata assim e transforme tudo, e Deus é seu office boy, e Ele vem e atende todas as suas ordens, na hora que você quer, no tempo que você quer, e tem que ser agora, senão você continua brigado. Então fica fácil, porque eu faço más escolhas e não assumo as consequências, porque quando as consequências começarem a vir, como está acontecendo na tua vida, aí você não quer assumir as consequências, aí você corre para Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu disse a ele, você está tomando a decisão correta, o seu lugar é correr para Deus mesmo. Agora tenha paciência e aguarda, porque não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Talvez Ele esteja demorando para que você aprenda algumas coisas importantes para a sua vida. Talvez a resposta possa demorar, é um aprendizado, você precisa entender algumas coisas a respeito de Deus. E aí me lembro dessa ilustração dessa noite, de uma pessoa que está vivendo esse drama, e aí vai conversar com um sábio, um monge, assim, havia um lugar descampado, uma fazenda, ele foi conversar com um sábio, e colocou isso, que ele não conseguia, que Deus não ouvia as orações dele, e que ele não entendia como se relacionar com Deus, que a vida dele estava uma desgraça só, e perguntou ao monge o que fazer. O monge, ouvindo atentamente, de repente muda de conversa e fala assim, eu estou com uma sede, sabe se tem água por aqui? Aí ele falou assim, estou me abrindo meu coração, um momento tão difícil para mim, maior dificuldade, e ele não está nem ouvindo o que eu estou falando, pergunta se tem água. Aí, por favor, eu estou com sede, a gente vai continuar conversando, tem alguma água? Não, água não tem, mas tem um poço lá adiante, só que não tem nada lá, o único jeito é ter uma corda aqui, o que eu posso fazer é amarrar na sua cintura, o senhor desce, o senhor toma a água lá, depois eu puxo o senhor. E ele estranhando, né? Mas isso é hora dele querer tomar água. E foram até o poço, ele desceu, o monge foi lá para baixo, o monge tomou água, e o combinado era o seguinte, quando o senhor estiver satisfeito, o senhor bate na corda que eu vou puxar. Uns 3, 4 minutos, a corda sacudiu, aí ele começou a fazer a força para puxar o monge, né? Aquela força enorme, um homem forte, e a corda não se mexia, ele fazendo um esforço danado e a corda não se mexia. Ele falou, mas que raio está acontecendo? E começou a puxar e foi se aproximando da boca do poço para olhar. Quando ele olhou para baixo, o monge estava agarrado numa pedra imensa, agarrado, preso assim. E ele fazendo força e o monge segurando na pedra para não subir. Aí ele falou, o senhor está de brincadeira comigo? Estou fazendo uma força danada e o senhor não solta? O senhor tem que soltar. Aí o monge lá de baixo falou assim para ele, presta atenção, porque agora eu vou responder a sua pergunta. Você não está buscando Deus? Você não quer ajuda de cima? Deus quer te ajudar, Ele quer te puxar, mas enquanto você não soltar a pedra das suas convicções, dos seus valores, do seu autoritarismo, do seu orgulho, Ele vai parar de fazer força. Você tem que soltar a pedra. Solta, e Ele vai te puxar, assim como eu vou fazer agora. E soltou, e o rapaz começou a puxar e o monge subiu. Portanto, ele disse assim, o problema não está com Deus, é você que está agarrado aos seus valores, ao seu orgulho, aos seus... Você não quer saber. Solta e deixa Deus te conduzir, e aí você vai subir. Isso é uma lição para nós. Às vezes alguns de nós que estamos pedindo a ajuda de Deus, ficamos agarrados na pedra, firmes e pedindo, faz força, Deus, força, me tira daqui. Mas você quer que Deus te suba junto com a pedra de 1 tonelada. Ele até tem poder para fazer isso, mas ele acha que é muita folga. Então a gente às vezes tem que pensar na vida. O que será que eu e você andamos agarrados? Aí, qual é a nossa pedra? Qual é a pedra que a gente anda se agarrando, que está dificultando a gente de subir? Que Deus te abençoe. Na próxima quarta, mais uma parábola, e o pastor vai orar por nós.